E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desempacotar uma avaliação clínica bem polêmica e fascinante sobre a mente política moderna. Ao longo desta apresentação, vamos dissecar os argumentos que transformam o que costuma ser um simples debate de sociologia em um diagnóstico médico estritamente clínico. Bom, vamos mergulhar direto nisso com uma pergunta que, olha, muita gente já deve ter feito. Por que as discussões de hoje em dia sobre política parecem, com uma frequência assustadora, carecer do básico de lógica e maturidade? Por que a coisa descamba tão rápido para ataques emocionais e demandas por proteção absoluta, parecendo muito mais uma crise de birra do que uma conversa entre adultos responsáveis? A resposta, de acordo com o livro A Mente Esquerdista, não é uma mera falha da sociedade, mas sim uma patologia clínica. O autor, o Dr. Lyle Rossiter, é um psiquiatra forense com mais de 40 anos de experiência. Para se ter uma ideia, ele já deu laudo em mais de 2.700 casos civis e criminais. Então, o que a gente vê nessa obra não é só uma opinião partidária, mas um laudo pericial formal sobre o que ele enxerga como uma regressão sistêmica da civilização ocidental. Para entender essa tese de um jeito bem objetivo, a nossa análise vai seguir uma estrutura de prontuário médico mesmo. A gente vai passar por 1. O divã da política. 2. A natureza bipolar humana. 3. O Estado como pai. 4. A barreira da intersubjetividade. 5. Falsa compaixão e o caráter. E, para fechar, 6. Os sintomas do declínio cultural. Vamos nessa? Ponto 1. O divã da política. Diagnosticando a civilização ocidental. A tese central aqui afirma que a agenda política moderna de esquerda não é só uma ideologia alternativa, mas uma distorção patológica do desenvolvimento humano. Parte 2. A natureza bipolar humana. A tensão da sanidade. E olha, para deixar claro, o livro não está falando de transtorno bipolar, tá? É sobre a tensão vital entre dois polos da nossa existência para definir o que é saúde mental na política. O primeiro elemento vital é o polo autônomo. Basicamente, é a nossa capacidade de agir de forma independente, tomar iniciativa e fazer escolhas. É aquele motor que a gente tem para perceber o mundo ao redor e resolver os próprios problemas para satisfazer nossas necessidades. Do outro lado da balança, a gente tem o polo social, ou a mutualidade. Esse polo foca na nossa natureza de viver em sociedade. É o nosso instinto de considerar o impacto das nossas ações nas outras pessoas e de querer cooperar voluntariamente com elas. A mágica acontece no equilíbrio desses dois, né? Quando as pessoas exercem a sua soberania pessoal, mas mantêm a cooperação voluntária, temos a liberdade ordenada. O problema, segundo o diagnóstico, é o excesso de intervenção. Se o Estado hipertrofia o polo social, a nossa autonomia é sufocada. É esse desequilíbrio estrutural que o livro chama de verdadeira loucura social. Número 3. O Estado como pai. A vulnerabilidade como arma. O diagnóstico avança para uma anomalia grave, que é quando o Estado vira uma figura paterna onipotente. Isso é muito louco. O que rola aqui é um processo literal de transferência psicológica. Em vez de agir com resiliência, os cidadãos entregam a sua competência adulta para ficar numa dependência passiva. É transferir para o burocrata do governo a mesmíssima autoridade que uma criança pequena deposita no pai ou na mãe. O Rossiter bate bem forte aqui. A avaliação clínica dele pontua que, ao prometer aliviar todas as incertezas da vida, essa ideologia atrofia o nosso desenvolvimento. Em vez de promover uma sociedade de adultos racionais, cria-se uma sociedade irracional de adultos completamente infantilizados, que dependem do Estado para tudo. Parte 4. A barreira da intersubjetividade. Bloqueando a lógica sociopata. Vamos ver agora qual é a base fundamental para os relacionamentos adultos e o maior antídoto contra o abuso de poder. A tal da intersubjetividade precisa de 3 passos. Primeiro, reconhecer de verdade que a outra pessoa é um sujeito livre e não um objeto. Segundo, ter empatia pelos direitos dela. Quando a gente faz isso, cria automaticamente o terceiro passo, um escudo psicológico contra a agressão e a coerção. Sob a lente do psiquiatra, o coletivismo falha miseravelmente nisso. Ele diagnostica a mentalidade coletivista agindo quase como um sociopata, despersonalizando a gente. As pessoas viram meras ferramentas substituíveis, objetos para o Estado manipular em nome de utopias como a vontade da massa. Número 5. Falsa compaixão e o colapso do caráter. Aqui o texto defende que centralizar a caridade no governo cria uma ilusão moral bem perigosa.
O contraste é gritante. A verdadeira caridade, aquela local e voluntária, constrói o caráter tanto de quem doa quanto de quem recebe, porque exige interação humana. Já o bem-estar social do Estado, o livro descreve como coercivo e frio. Como é financiado por imposto obrigatório, perde a virtude individual. Por isso o autor classifica isso como uma falsa compaixão. E o grande problema disso é a sabotagem da nossa força mental. Quando o Estado desvincula o seu esforço real dos benefícios que você recebe, o caráter se degrada. Afinal, para que se esforçar? Isso gera uma patologia crônica na sociedade, uma cultura de vitimismo manipulador, onde a ética do trabalho perde espaço para uma competição por favores estatais. Para fechar, número 6, sintomas do declínio cultural. A prova estatística. Porque, claro, a teoria seria só teoria se a gente não visse isso na prática. Usando os dados do índice de Bennett, o livro lista sintomas absurdos de desorganização social. A gente está falando de explosão da criminalidade, caos econômico, o Estado ficando cada vez mais inchado e, o mais destrutivo, o colapso da família. Na visão clínica da obra, esses não são só problemas isolados, são sintomas fisiológicos dessa doença ideológica. E tem mais. Dados independentes como os da Kiplinger Letter confirmam o diagnóstico. Observa-se uma mudança cultural gigantesca, uma fuga massiva da responsabilidade pessoal. A tendência agora é colocar a culpa de todos os fracassos no sistema, no outro, em forças externas, agindo exatamente como crianças que não conseguem assumir os próprios erros. Essa dissecação toda deixa a gente com uma pulga enorme atrás da orelha. Será que para ter liberdade de verdade, a gente precisa abandonar de vez esses confortos da nossa infância emocional? Ou será que a nossa sociedade simplesmente não está pronta para o peso e para as exigências da autonomia adulta? Fica aí a reflexão sobre o que as estruturas que a gente constrói dizem sobre a nossa saúde mental coletiva. Valeu demais por acompanhar mais essa análise e até a próxima.